Algumas semanas atrás, não sei exatamente, alguns dias, nós meditamos sobre da impossibilidade de experimentarmos a vida que Deus tem para nós em santidade, se nós não experimentássemos o mesmo espanto do apóstolo Paulo em Romanos 11, a partir do 33, que ele diz: ó profundidade das riquezas. E nós falamos sobre a história de Ulisses, não é? E o canto das sereias e os argonautas, e nós meditamos só nesse ó profundidade das riquezas, e vimos nisso o segredo de toda a vida com Deus, não é? Mas é exatamente isso que falta à igreja, o ó dos nossos dias. Nos nossos dias falta esse espanto com o Evangelho, e muito disso se deve ao fato de que poucas pessoas compreendem o Evangelho. Paulo está em Romanos 11, depois de falar sobre as maravilhas do Evangelho, sobre tudo aquilo que o Evangelho é na vida de um homem perdido e como ele revela a Deus. Então ele explode em adoração aqui, depois de toda a doutrina a respeito da salvação. A partir do capítulo 12, ele vai fazer a aplicação disso numa vida santa. Apresentei vossos corpos como um sacrifício vivo a Deus. Portanto, mediante a tudo isso que vocês aprenderam, essa maravilha, e ficaram tão maravilhados quanto eu. Agora, nós não vivemos em dias em que as pessoas compreendem o Evangelho de fato. Para muitas pessoas, o Evangelho ele é uma nova. É uma nova até boa, mas não de grande alegria. Não produz esse ó do apóstolo Paulo que abafa completamente, como o canto de Orfeu, como nós vimos, o canto da sereia, e faz seu coração estar completamente envolvido no deleite de Deus, da sua glória em Cristo, da sua majestade, porque para muitas pessoas o Evangelho é só perdão. A maioria das pessoas entende que o Evangelho é perdão, e isso é uma nova, é até boa para homens como nós, pecadores. Mas vamos ser sinceros, se o Evangelho é só o perdão, de que ele nos serve? Se o Evangelho é como a maioria das pessoas acredita, só Deus te dizendo: eu te perdoei, você é um homem livre, e agora veio a mim, então eu te perdoo, e agora você tem a chance de viver de uma maneira que eu não te condene novamente. Se o Evangelho é isso, então é uma nova, é boa, mas não é de grande alegria, porque nós sabemos que seremos condenados. Nós sabemos, muitas pessoas dizem: Deus nos salva. Agora, quem se mantém salvo somos nós. Essas pessoas estão brincando com as concupiscências do seu coração. Elas estão dizendo que vão viver uma vida que jamais viveram, no poder delas mesmas. Então, se o Evangelho é só perdão e um novo começo, então nós não temos razão para um ó. Mas como isso é todo o Evangelho da nossa geração, Deus perdoa o homem que usou o seu livre-arbítrio para ir a Ele, e agora esse homem ganhou uma nova chance. Nossos pais fracassaram no paraíso, não havia pecado lá, eles não eram seres caídos, e eles fracassaram. Que nova de grande alegria seria simplesmente Deus dizer: eu te perdoei, e agora você está naquela posição. Se você se mantiver nela até o fim. Adão fracassou no paraíso, você vive num mundo mau, cheio de pecados. Ele não era um homem caído, você é. Mas é a sua chance, agarre-a. Então não há nenhuma alegria nisso, não há um ó no Evangelho. Mas Paulo tem um ó. Ele fala assim em Romanos 6, 11, 14: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aqui estão os alicerces da nossa santificação. Nós estamos mortos para o pecado. É o que Paulo vai ensinar em Romanos 6. Nós estamos mortos para a morte, e estamos mortos para o pecado. Mas se nós não avançarmos para compreendermos o Evangelho, não há nenhum não é? Porque essa é a base da santificação. É a morte para o pecado, como ele explica no capítulo 6 de Romanos, a morte para a morte, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida. E o Evangelho, então, é muito mais, mas muito mais do que perdão. Perdão não resolveria nossos problemas. É maravilhoso o perdão. É grandioso o perdão. O fato de Deus nos perdoar é a coisa mais... Mas quem acha que o Evangelho é isso não entendeu nada. Então, em Romanos, Paulo avança explicando no capítulo 7. Eu queria ler o versículo 4, depois nós podemos dar voltar um pouquinho a 1 e andarmos. Mas ele diz, a outra coisa para a qual nós morremos. Isso é maravilhoso. Ele diz assim, assim meus irmãos, também estás mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro marido, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Você vê, ele fala em dar frutos, fala em santificação, mas a base nunca é, você está perdoado, agora vai lá. A base não apresentei vossos membros como instrumentos do pecado, mas a base é, vocês estão mortos para o pecado, vocês estão mortos para a morte. E aqui Paulo introduz a terceira coisa fundamental, vocês estão mortos para a lei. Sabe, nós vemos que tudo que acontece na nossa vida é como resultado de algo que aconteceu, não em nós, mas em Jesus Cristo. Tudo que nos faz cristãos é resultado daquilo que aconteceu com Cristo, especialmente a sua morte. Foi pela morte do corpo de Cristo que nos veio todas essas bênçãos. Todas essas bênçãos espirituais. Então o apóstolo Paulo tem o cuidado de ir adiante e falar sobre a morte de Cristo e dizer, ele ressuscitou entre os mortos. Mas mais do que isso, ele não só morreu, ele ressuscitou dentre os mortos e ele vive para sempre. A nossa posição, e é esta a maravilha do Evangelho que produz baseia-se totalmente em fatos, não em fatos que nós fizemos, não em qualquer desejo que tenhamos. Passar por essas verdades apressadamente é um desejo terrível. É o que faz as pessoas serem cristãs 20, 30 anos e elas não entenderam o Evangelho, não entenderam. Elas acham que o Evangelho era o perdão dos pecados. O Evangelho é bom, mas não é de grande alegria. Então o cristão verdadeiro, ele se deleita em considerar e reconsiderar o sacrifício de Cristo, porque ele consegue ver tudo que está envolvido, tudo que ele fez, como ele veio, como ele morreu, como ele ressuscitou. Por isso Deus instituiu a Santa Ceia. Lembrem disso, esta é a base. E se alguém não está interessado diariamente em meditar naquilo que Cristo fez, uma coisa está seriamente errada com ele, ao dizer que ele é um cristão, não é? Jamais nós devemos deixar de nos maravilhar. Aquele do apóstolo Paulo sustentou ele até lhe dizer, combati o bom combate e terminei a carreira. É é estar maravilhado com o que Deus fez em Cristo, que nos impulsiona até o fim, aquilo que Deus fez. Então Paulo, em primeiro lugar, está preocupado com nossa relação com a lei.
no capítulo 7 em relação à santificação. Santificação é bom, e é o motivo pelo qual nós fomos predestinados, para sermos santos. Mas a santificação só é santificação quando ela é fruto dessas verdades do Evangelho. Quando você acha que Deus te perdoou e agora você vai, com todas as suas forças, tentar ser uma pessoa obediente, chama isso de santificação, o nome disso é legalismo. Você está tentando viver uma vida que receba o aplauso de Deus. É só porque você não entendeu o Evangelho. Então, um cristianismo subjetivo e sentimental que nós temos hoje, ele é subjetivo porque ele não está baseado na verdade. Tu chama um cara e diz: qual é a base da salvação? O cara não sabe explicar. Ah, não, é que eu sinto, um dia eu entrei numa reunião e senti uma coisa no meu coração. Isso é subjetivo. As pessoas sentem coisas em todos os lugares. Isso não tem nenhuma base para me ter um ó que me sustente na vida e na morte. Paulo diz: não, o Evangelho está calcado em grandes fatos objetivos. E quando não está, quando todo o Evangelho que as pessoas têm um sentimento, uma visão tênue do que aconteceu na cruz, tudo que ele tem é gravemente defeituoso. E esse é o principal problema da igreja cristã dos nossos dias. As pessoas não entenderam o Evangelho. Se você conversar com elas 20 minutos, 30, você descobre que tudo que elas têm para dizer sobre o Evangelho está muito aquém da verdade ensinada. Isso é culpa de todos os pastores que estão pregando como ganhar dinheiro, como consertar o casamento, como criar filhos, como ser um sucesso na empresa, e não o Evangelho. E é culpa das pessoas porque vão à igreja querendo como consertar seu casamento, como ganhar dinheiro, como, sabe? É culpa dos dois. Então, há algo errado. As pessoas não compreenderam o Evangelho, elas não podem ser salvas por aquilo que elas não compreendem. Algo absolutamente essencial, pelo que o apóstolo Paulo repete no capítulo 5, repete no capítulo 6, agora ele vai esmiuçar no capítulo 7, até explodir no capítulo 8, nos resultados disso. Então nós examinamos, quando estudando Romanos, esses grandes fatos concernentes à pessoa de Cristo. Agora, a questão a partir do versículo 7 é: qual a minha relação com essas coisas? Essas coisas grandiosas. O que faz de alguém um cristão? Apenas crer? Tiago diz: o diabo crê e estremece. Então o diabo é cristão? Não é? Ele crê em tudo, não só como algumas pessoas fazem, a ponto de achar que eles creem num Deus que arruma uma vaga para eles no estacionamento do carro. Não, ele estremece a grandiosidade, a infinitude de Deus. Ele crê assim. Então não é apenas aceitar algumas preposições em relação ao Filho de Deus, nem uma determinação em segui-lo, ou imitá-lo, ou tentar viver como ele viveu. Isso não nos torna cristãos, não é? A resposta é não. Você pode ter uma crença intelectual, compreender só algumas coisas, estar baseado no seu subjetivismo, nos seus sentimentos, e não ser um cristão. Você pode até viver uma vida melhor do que muitas pessoas. As pessoas vivem assim, sem conhecerem a verdade, e ainda não ser um cristão. Todas essas atitudes juntas não são suficientes. E como nós não compreendemos a essência nem do nosso desespero, nem da grande salvação, não há um ó em nós, que devia ser a base de tudo. O apóstolo Paulo ensina que nós estamos unidos a Cristo. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Nós podemos, Paulo já tinha falado sobre isso no capítulo 5, versículo 10, versículo 12, e no capítulo 6, de 1 a 7, Paulo enfatiza isso. Nós estávamos ligados a Adão. Em Adão nós caímos. Nós nascemos perdidos. Nós nascemos em pecado. Nós nascemos escravos do pecado a despeito do grito do mundo de que é livre.
o mundo não passa de escravo dos seus pecados. Todos eles. Mas o que Paulo está dizendo é que no Evangelho nós estamos ligados a Cristo. Essa é a doutrina. É isso que produz o ó. Essa é a base da santificação. Também vós estáis mortos para a lei. Como? Pelo corpo de Cristo. Essa é a doutrina que ele já tinha explicado em detalhes no capítulo 6, a partir do versículo 3. Não sabeis, diz ele, que todos quantos foram batizados em Jesus Cristo foram batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. E aqui no versículo 4, no capítulo 7, Paulo está dizendo mais uma vez isso. Isso é tão essencial na compreensão do Evangelho. E na compreensão do Evangelho, o livro de Romanos é o mais completo. Que ele repete. Mas o fato que, estranhamente, Lutero disse que lia o livro de Romanos toda semana, mas que não só lia todo o livro de Romanos toda semana, mas que ele pedia a alguém que lesse para ele todo o livro de Romanos toda semana, porque ler tem um efeito e escutar tem outro. Isso durante anos e anos e anos. Mas a maior parte das pessoas, folhearam Romanos. Ele já tinha estabelecido no capítulo 6 que nós morremos com Jesus, morremos em Cristo para o pecado e para a morte. E agora, ele está interessado em mostrar que nós também morremos para a lei. Sem compreendermos isso, nós vamos pensar que o Evangelho é muito menos do que ele é. Esse é o ponto específico do capítulo que ele começa. Portanto, meus irmãos, vós também estáis mortos para a lei. O que é isso? Não é? Uma outra tradução diz: foste feitos mortos para a lei. Outra: vós fostes levados à morte relativamente à lei. Vocês não se tornaram mortos, vocês foram feitos mortos. E ele sempre usa um tempo verbal chamado auristo, não é? Em que ele usou várias vezes no capítulo 6, que expressa uma ação final, né? Uma ação realizada de uma vez por todas. Não é algo que se repete nunca, jamais. Vocês morreram para o pecado, morreram para a morte, agora morreram para a vida, morreram para a lei, morreram definitivamente. É uma ação realizada para sempre, nunca ela é repetida, é absolutamente final, como a morte é. Para nós, ninguém morre, nós encontramos uma pessoa um mês depois. Como foi sua morte? Foi dura, mas passei por essa. Morte é algo final. Paulo usa o verbo sempre nesse tempo, mostrando isso. Nós morremos com ele. E apesar de ter ficado bem claro que nós morremos com ele no capítulo 6, muitas pessoas tropeçam nisso. Muitas pessoas às vezes podem sentar aqui durante anos e tropeçarem exatamente nisso. A situação do cristão é que ele morreu com o Senhor Jesus Cristo uma vez por todas. E todas as implicações que vêm disso. Morreu quando? Quando ele morreu na cruz. Quando ele morreu naquele corpo que ele tinha assumido, humano como nós. Quando ele morreu na cruz, nós, se somos cristãos, morremos com ele. Muitas pessoas dizem que acreditam nisso, mas elas não entendem. Elas não entendem o que é ter morrido com ele. Ninguém pode se tornar cristão sem ter morrido em Cristo, morrido com ele. É isso que o batismo simboliza. Um homem que não morreu com ele não é cristão de forma nenhuma. De fato, nem tem base para a santificação. Ficou sem base. Tudo que o homem fizer são obras mortas. Aquilo, um pecador morto em seus delitos e pecados, tudo que ele faz, mesmo aquilo que ele acha bom, é morto, como ele é morto. Algumas pessoas pensam, olha, sim, Jesus morreu por nós e nós fomos justificados, então agora nós temos que morrer também. Não é?
Falam como se nossa morte fosse algo subsequente, que nós vamos experimentar depois. Isso é antibíblico. Nós morremos com Ele lá na cruz. Lá é o altar do cristianismo, onde o sacrifício foi oferecido. Nós estávamos nele. E nós morremos para a lei, tanto quanto morremos para o pecado. Tanto quanto nós morremos para a morte. Então ele diz, sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre mais. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Isso é maravilhoso. Ele diz, mas quanto a viver, vive para Deus. Morreu para a morte, morreu para o pecado e agora vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado. É o que ele estabelece lá. Mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Essa é a base da santificação. Essa percepção. Mas quando Jesus estava morrendo na cruz, ele estava morrendo para a lei. Não somente para o pecado, não somente para a morte, mas também para a lei. É o que Paulo está ensinando. Como será isso possível, não é? O que isso quer dizer? Morrer para a lei. Paulo diz a mesma coisa na sua carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Exatamente por não entender o sacrifício de Cristo, os Gálatas receberam aquela carta de Paulo que diz, ó insensatos Gálatas, como vocês escaparam do verdadeiro evangelho para um outro evangelho. Paulo diz assim, em Gálatas 4, versículo 4, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Esse é um fato maravilhoso, não é? Admirável. Para nos remir, Deus fez para si um corpo como o nosso. E ele desceu e nasceu nesse mundo sob a lei. Não significa que ele pecou, não é? É que ele esteve sujeito à lei. Ele se colocou debaixo da lei. Ele se fez sujeito à lei, como você e como eu somos sujeitos. Ele prestou perfeita obediência à lei em sua vida. Ele cumpriu todos os seus preceitos. Jesus nunca falhou, nunca teve um pensamento pecaminoso, uma reação pecaminosa, uma atitude pecaminosa. Em sua morte na cruz, apesar disso, ele recebeu a punição que a lei impõe ao pecado, sobre todos aqueles pelos quais ele morreu. A morte de Jesus por eles é algo objetivo. Foi a lei que exigiu a morte de Jesus, porque a lei exige a morte. A lei fez tudo o que pôde com Jesus, porém ele ressuscitou, provando que ele tinha terminado com a lei. No momento em que ele ressuscitou, ele não estava mais debaixo da lei. Entenda isso, Deus, antes de Jesus nascer, sob a lei, Deus não está debaixo de lei nenhuma. O que nós chamamos de lei é a expressão do caráter de Deus. Quando ele se fez homem, ele se sujeitou à lei como nós somos sujeitos. Por isso o apóstolo Paulo salienta a sua ressurreição, é porque a lei foi completamente cumprida e satisfeita. A lei terminou com ele. A lei fez tudo o que podia. Então ele não está mais sob a lei. Ele só estava sob a lei enquanto estava nesse mundo. Quando ele ascendeu aos céus, agora ele não está mais sobre a lei. Ele está em glória. Ele reina além de todas as coisas. Essa é a posição que ele ocupa. Por conseguinte, ele terminou completamente com a lei. A lei não tem mais nenhuma reivindicação, e ele nunca mais estará debaixo da lei novamente. Ou seja, a lei não tem mais exigências para fazer. Todas as exigências que a lei podia fazer a um ser humano, ela fez a Cristo. E ele satisfez todas as exigências dela, cada uma. Logo, a lei terminou com ele para sempre. Ela fez com ele tudo o que podia. E o apóstolo está colocando em foco essa verdade grandiosa, a coisa mais espantosa.
Porque Paulo está dizendo, isso é verdade a nosso respeito. Isso que é verdade sobre ele, é verdade sobre todos os que nasceram em Cristo, os que estão em Cristo, aqueles que foram batizados em sua morte e morreram com ele. Ele morreu para a lei, ele ressuscitou, e nós também. Nós morremos para a lei, então ele diz, portanto, meus irmãos, vós fostes feitos mortos para a lei pelo corpo de Cristo. A implicação disso é simplesmente maravilhosa. Essa é uma das coisas mais libertadoras que o ser humano podia tomar conhecimento. Nós jamais vamos poder captar a grandiosidade dessa declaração de Paulo. Vocês que estão em Cristo estão mortos para a lei. Isso é tão importante que o apóstolo repete isso, repete capítulo sobre capítulo, porque há um ó nele, um espanto. Nós estamos mortos para a lei. Há uma perfeita repetição dessa mesma verdade em Gálatas capítulo 2, verso 19. Ele diz, pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Exatamente a mesma declaração de Romanos 7,4. E o que ele quer dizer com isso? Pela lei eu estou morto para a lei. A lei impondo a pena completa sobre Jesus em sua morte, nos liberta das suas reivindicações penais. Nos liberta completamente pela lei, Paulo diz. Eu estou morto pela lei. Em outras palavras, o que isso quer dizer? A lei levando Cristo à morte, fazendo a exigência pelo pecado, na qualidade do meu representante, e ele cumprindo completamente essas exigências. A própria lei me libertou da lei. Pela lei, eu fiquei livre da lei. É o que Paulo está dizendo. O que isso quer dizer? A lei não tem mais exigências para fazer. Exigências penais. Como ela fez em Cristo. Como ela fez em Cristo, ela mesma nos livra. Então Paulo diz, pela lei, eu estou morto para a lei. Para quê? Para viver para Deus. Para a lei, eu sou um cara morto. A lei fez tudo o que podia. Não é verdade? O cara matou alguém, sei lá. Não é? Olhando assim para o nosso mundo. O tribunal condena ele à pena máxima. Você está condenado à morte. Aí botam o cara na cadeira elétrica, matam ele. E depois? Ele está livre da lei. A lei fez tudo o que podia. A lei o puniu com a morte. Ninguém vai pensar, não, mas depois da morte vamos botar mais alguma pena para ele. Não pode. Mas esse cara fugiu, agora não está mais sobre a nossa jurisdição. Essa é a gloriosa afirmação do apóstolo Paulo, concernente à nossa posição em Cristo, pelo corpo de Cristo, crucificado no Calvário. Eu, se estou em Cristo, estou morto para a lei. Isso quer dizer que a lei não tem nada para me dizer. Até onde interessa a lei, é como se eu não estivesse mais vivo. Estou morto para ela. Ela fez a exigência máxima. A exigência máxima foi aplicada. Você pode me perguntar, explique isso. O cristão está morto para a lei nos seguintes aspectos. Ele não foi só perdoado. Porque quando você é perdoado, você continua sob a lei. Você cometeu um crime, olha, indulto de Natal, está perdoado, abre a cadeia, vai para casa, mas não comete mais crimes. Estamos de olho em você. Você está debaixo da lei. Você vai ser preso de novo. Isso é perdão. É isso que as pessoas entendem pelo Evangelho. Abriu a porta, saiu só para mim ser preso amanhã de novo. Paulo está dizendo, em Cristo nós morremos para a lei. Isso é muito mais do que o perdão. Entender isso gera um ó em nós. E Paulo diz, é a base da santificação. É a base daquilo que acontece interiormente, que faz o canto da sereia não nos atingir. Primeiro, nós estávamos ligados à lei.
Jesus nasceu nesse mundo sob a lei, nós também. Paulo diz, ele usa nos versículos anteriores, que nós estávamos casados com a lei. Que pena que a própria igreja hoje não entende mais o que é o casamento e qual é o propósito dele. E por isso, vive como um mundo. Paulo diz, nós estávamos casados com a lei, mas agora não estamos mais. Pela morte, nós saímos desse casamento. O contrato não tem mais nenhuma força, não tem mais existência legal. Em segundo lugar, ele diz que nós não estamos mais debaixo da lei, do seu poder governamental, sabe? Então ele explica isso na análise, na analogia de uma mulher casada com o seu marido. Ele diz, pela lei eles estão ligados. E nada pode desligar isso. Assim era a nossa relação com a lei, de um marido com uma mulher. Na verdade, estávamos sob o domínio, o reinado, o poder governamental da lei, mas não estamos mais. Estávamos presos, ligados, como marido e mulher, numa só coisa. Isso é a graça, isso é o Evangelho. Não é esse poder que domina sobre nós. Esse poder não pode ser a base da santificação, da vida santa. A lei não é mais a força ou o poder em nossas vidas. Ainda é de quem não está em Cristo. Então o apóstolo vai depois desenvolver isso em seus detalhes. Mas para nós hoje, o importante é a lei, é a força ou o poder em nossa vida, que determinava nossas vidas, antes de nós nos tornarmos cristãos. Aqui isso nos leva, nós podemos ver depois, mas no momento em que nós nos tornamos cristãos, no momento que nós fomos regenerados, a lei deixa de ser a principal força, o poder operando em nós. Então, em terceiro lugar, a lei não pode mais nos condenar. Não há mais relação. Este é de todos os fatos o mais glorioso. Você vê, isso é o Evangelho, isso produz um não é meramente perdão. Essa verdade nunca deve ser mantida isolada, Paulo nunca o faz. Por exemplo, aqui mesmo ele diz, estão mortos para a lei, a fim de darmos frutos para Deus. Sempre liga isso à vida de santidade. Em Romanos 6,14, porque o pecado não terá mais domínio sobre vocês. Por quê? Porque vocês estão debaixo da graça e não mais debaixo da lei. Ele sempre liga isso à santidade. Isso deve ser mantido assim. Mas nós devemos entender isso. A lei já fez tudo o que podia conosco em Cristo, incluindo a nossa condenação, incluindo a nossa punição. Nós não estamos mais debaixo da lei. Isso é a graça de Deus. Então o apóstolo Paulo desenvolve isso, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, até explodir no capítulo 8 no início. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nada mais. Não estão mais debaixo da lei. Eles não podem mais ser condenados. Não estão mais. A lei não pode. A lei não pode mais apontar o dedo para nós. A lei não pode mais nos acusar. Ela nos matou. Ela não pode mais nos condenar. A ideia de que a lei pode condenar alguém que está em Cristo é dizer, eu não entendi o Evangelho. Nunca sequer li seriamente o livro de Romanos. O fato é que como cristãos estamos inteiramente fora da jurisdição da lei. E é por isso que nenhuma condenação há, porque só a lei condena. Fomos feitos mortos para a lei. Para a lei, no que diz respeito a ela, nós fomos mortos. Ela nos matou, ela nos condenou. Então Paulo faz essa analogia, ilustrando com o casamento. Ele fez bastante isso antes de chegar aqui. Nós podemos olhar rapidamente no tempo que temos. E por que ficaram confusos a respeito disso os Gálatas? Receberam a sua carta em termos tão severos, dizendo, vocês não estão mais no Evangelho. Vocês se colocaram de novo debaixo da lei. Vocês não entenderam nada. Como tão depressa
Vocês saíram da verdade do Evangelho. Então ele reafirma na carta aos Gálatas essa doutrina: vocês, quem está em Cristo, não está mais debaixo da lei. A violenta morte que nós sofremos com Cristo pôs fim à nossa relação com a lei. A violenta morte de Cristo acabou os terrores da lei, diz um antigo teólogo. E de Deus o terror não podem mais me fazer aterrorizado ou por culpa. A obediência e o sangue do meu Salvador, minhas transgressões destruíram. Você conhece essa verdade, queridos? Você experimenta diariamente essa revelação, você se regozija nela. É ela que produz o ó. Não é só a ideia do perdão, mas a ideia da morte para o pecado, da morte para a morte e da morte para a lei. Você se regozija e medita e entende o fato de que a lei não é mais o poder sobre o qual você vive, se você nasceu de novo. Essa é a declaração categórica do apóstolo Paulo. Nós estávamos casados com a lei, mas nós morremos para esse marido, porque nós morremos de verdade para se juntar então com outros por causa da morte. Essa é a tese global de Romanos. Nós terminamos nossa relação com a lei. A santificação, a base dela não é nossa relação com a lei. Essa relação não existe. Então nós estamos unidos a Cristo em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós morremos com Ele e fomos feitos mortos para a lei. A lei fez tudo o que podia conosco. Como resultado dessa morte, vem um terceiro elemento positivo: nós agora estamos casados com Cristo. É o que ele diz: portanto, meus irmãos, vós fostes feitos mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que vos casasses com o outro, com aquele que ressuscitou dos mortos. Vocês casaram com Cristo, vocês estavam casados com a lei, e não tem como descasar com a lei, a não ser morrer. Vocês morreram para que casassem com outros. Nos versículos anteriores, para os irmãos entenderem melhor, ele diz: não sabeis vós, irmãos, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive? Enquanto o homem está vivendo, a lei tem domínio sobre ele, e o homem que morre sem Cristo continua debaixo da lei, porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada a ele pela lei, mas se o marido morrer, ela está livre para outro marido, de sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais marido daquele que ressuscitou dos mortos. Toda a confusão que nós fazemos com o casamento só faz a gente não entender o Evangelho. É uma desgraça para nós, tanto na terra quanto para sempre. O apóstolo deixa de lado, né? Ele já tinha explicado sobre isso no capítulo 6. Ele está dizendo: morremos com Cristo. Mas não só isso, nós ressuscitamos e aí casamos com Ele. É isso. No capítulo 6, versículo 5: plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição. Nós não ficamos mortos, nós morremos com Ele na cruz, ressuscitamos, estamos vivos em Cristo e nos casamos com Ele. Deus criou o casamento para nós entendermos isso. Paulo ressalta que a morte, ele ressalta a morte, porque você não poderia estar casado com Cristo se ainda tivesse casado com a lei. Seria adultério, diz ele, é contra a lei. Está sob a condenação divina, de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se for de outro marido. Portanto, se havemos de casar-nos com o Senhor Jesus Cristo, nós tínhamos que morrer, porque Paulo disse que essa é a única maneira. Daí a grande interesse de Paulo em dizer que nós morremos para a lei, por tudo aquilo que Deus nos ensina. E essa é a razão básica para nós, para Deus nos dar o casamento, para fazer nós entendermos nossa relação com Cristo. Mas os casamentos de hoje são uma negação
do que eles foram criados para ser. Fora daquela relação de casamento, porque nós morremos, nós podemos nos tornar a esposa de Cristo, sabe? Então, o fundamental aqui é o para quê. Portanto, meus irmãos, vós também fostes mortos para a lei pelo corpo de Cristo. E aí tem uma ligação, para que vos casasses com outro, com aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que casasses com outros. Isso não nos maravilha, isso não é algo muito mais profundo e maravilhoso do que perdão. Já morremos para a lei e não estamos mais casados com ela, a fim de podermos casar com Jesus. É por isso que a igreja é a noiva de Cristo. Há um ponto que nós devemos salientar. Ele diz: não sabeis vós, irmãos, no versículo 1, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. O apóstolo dá uma grande, ele tem um grande respeito. Paulo jamais deprecia a lei. Quem prega o evangelho depreciando a lei, não entendeu nada sobre o evangelho. Ele diz no versículo 12: e assim a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Quem fala com menosprezo sobre a lei não entendeu o evangelho. A lei é a expressão do caráter de Deus, sabe? A ideia de um cristianismo que dispensa a lei, um Deus que diz: olha, eu vou perdoar, a lei tá bom, vamos lá, vamos, sabe? É a ideia que as pessoas fazem: não, eu continuo debaixo da lei, eu não obedeço direito, mas Deus entende. Isso é chamar Deus de pecador, como nós. Paulo é sensível nesse ponto. Ele nunca faz uma acusação contra a lei, nunca menospreza, porque as pessoas diziam: esse homem está acabando com a lei, acusavam Paulo disso. Então ele diz, no último versículo do capítulo 3: anulamos, pois, a lei pela fé? E a resposta: de maneira nenhuma, antes estabelecemos. Ou seja, nós estabelecemos a lei, a fé estabelece. Deus nunca infringe a lei é a revelação do seu caráter santo. Deus nunca apoia nada que quebre a lei, nada, nunca, jamais. Então Paulo diz: anulamos pela fé a lei? Não, estabelecemos a lei. Ilustrando isso, que ele chega a dizer isso: o casamento não é uma brincadeira, diz ele. Uma mulher que se junta a outro homem enquanto o seu marido está vivo é uma adúltera, é o que ele diz. Está quebrando e violando a lei de Deus. Mas se o seu marido morrer, ele diz, e ela se casar com outro homem, já não será adúltera. Por quê? Porque a segunda união é legal, está dentro da lei, não quebrou a lei. Paulo diz: ela não está mais presa ao primeiro marido e portanto está livre para casar-se a segunda vez. O segundo casamento é legal porque não fere a lei. O casamento foi feito para revelar isso. Há uma cláusula de exceção que Jesus estabelece em Mateus, mas é óbvio que aquela cláusula de exceção, ele diz: pela dureza dos vossos corações, porque é óbvio que aquela cláusula de exceção deixa o casamento só naquela cláusula, sem ser a expressão exata daquilo que ele devia ser para mostrar a relação de Cristo com a igreja. Mas pela dureza do coração do homem, ele estabelece aquela única cláusula lá de exceção. Mas aquela exceção é feita pela dureza do coração do homem. E é óbvio que o plano não fica tão encaixado naquilo que o casamento simboliza. Então nós podemos entender esse direito se nós entendermos a morte de Jesus. Você vê que Deus não brinca com nada que ele diz. Se você acha que a morte de Jesus foi tão somente uma demonstração do amor de Deus, você não entendeu o evangelho. Ou se você acha que a cruz é só uma manifestação da maldade humana, você não entendeu o evangelho. Qualquer posição que você defenda que seja sentimental: ele era bom, as pessoas bateram e chora, isso não faz você um cristão, e nem você entendeu a cruz, porque você não entendeu como a lei estava envolvida com aquilo. Toda a argumentação do evangelho do apóstolo Paulo é no sentido de que Deus nos liberou daquele antigo marido pelo único meio legal, a morte.
Na cruz, Jesus recebeu a penalidade justa e completa que a lei exige. E se vocês não verem a lei sendo respeitada e exaltada na cruz do Calvário, você nunca entendeu o verdadeiro significado da morte de Cristo. Deus está dizendo na cruz do Calvário: eu nunca quebro a lei. A lei sou eu, meu próprio ser, minha própria expressão do meu próprio ser. Então Deus respeitou, é isso, expressou a lei, matando, de forma que agora nós estamos livres para nos casar com o outro, pela morte. Nós nunca devemos dar a impressão de que a salvação é colocar a lei de lado, é Deus dizendo: eu amo tanto que eu compreendo o erro. Deus não compreende erro nenhum. É Deus dizendo: vou facilitar as coisas para o homem. Isso é uma expressão falsificada, antibíblica e diabólica do Evangelho. A verdadeira doutrina respeita a lei. A cruz é por causa dela, para ela ser exaltada, porque a lei é a expressão do que Deus é. Isso é falar que Deus é imoral. Então Paulo diz: nós não anulamos a lei pela fé, antes estabelecemos a lei como? Morrendo para a lei, para poder casar com o outro. Quais são as consequências disso nos últimos 10, 15 minutos que nós temos? Vamos começar pelo que é negativo. Na condição de casado com Cristo, você nunca deve se permitir como se ainda estivesse sob a lei. É isso, casado com a lei. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Você morreu, ressuscitou, casou com Ele. Sempre que você se sentir, não é, como se pertencesse ao outro marido, que já morreu, você morreu, não é? Você está em deslealdade com o seu marido, que é Cristo. Você já pensou sobre a sua vida nesses termos? Você ainda teme a lei? Você busca a santificação com medo da lei? Com medo de ser condenado? Paulo diz: você não entendeu o Evangelho. Você não pode ter 12 maridos. Se você teme a lei, você está sendo desleal a Cristo. Você morreu para a lei para que pudesse casar com Ele, porque essa era a única cláusula que podia fazer você ter outro marido, a morte. Isso é um grande insulto ao novo marido. Você não pode temer o seu antigo marido, que está morto. Não existe mais. Você está morto para a lei. Morto. Esse novo marido requer todo o seu pensamento, todo o seu ser, a plenitude da sua vida. Então Romanos 7,4 diz: a fim de que dês frutos para Deus. O fruto é dado na relação com o novo marido. Nunca pensando no outro marido. Pior ainda, é se você que diz ser cristão, e esse tem sido o Evangelho, só perdão, você se sentir condenado pela lei. Um cristão que continua a se sentir condenado pela lei é como uma esposa que o marido morreu, casou com o outro, mas continua fiel e temente àquele outro marido que já morreu. Está sendo desleal com o novo marido. Se você se sente, olha, temores da lei, Paulo está dizendo: não se coloque debaixo da lei novamente. Você está morto. Você está com um novo marido. Então você pode aprender a dizer: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. É isso, mas você dirá: eu me sinto um fracasso, às vezes. Eu me sinto tão pecador, tão indigno. Os santos se sentem assim. Por vezes, eu me sinto assim também. Porém, nunca, jamais vou me permitir voltar a estar debaixo da condenação. O Evangelho, que é só perdão, o cara é condenado toda hora de novo. Porque esse Evangelho não tem nada a ver com a Bíblia. É o Evangelho baseado na bondade e na capacidade humana. Infelizmente, ele é grande parte do Evangelho pregado hoje. Eu posso ser indigno ao meu novo marido. Nós cristãos nos sentimos indignos.
mas não do velho marido. Morreu. Eu me sinto indigno do novo marido. O que não significa eu voltar a estar casado com o outro, pelo qual eu morri. É absurdo, é confusão, é impossível. Todo o argumento do Evangelho é feito baseado nisso. Seja lá o que for que eu sinta acerca de mim mesmo, seja lá o que eu saiba a respeito de mim mesmo, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nenhuma. Você não deve pensar nunca em si mesmo da maneira que pensava quando não estava em Cristo. Você deve pensar na sua fidelidade ao seu marido. Mortos para a lei, para dar frutos para Deus. Toda a base da relação é nessa nova relação. Devemos pensar em Cristo e nunca mais na lei. Do contrário, você está dizendo e contradizendo o que você diz crer que é o Evangelho. A ideia de que alguém está em Cristo, está na lei, está em Cristo, está na lei, está em Cristo, está na lei, é uma piada diante do Evangelho. É por isso que o Evangelho não produz um ó. Ele não nos liberta. Você foi separado legalmente do primeiro marido da única maneira possível, a morte. Então o cristão não tem o direito de se sentir acabrunhado, infeliz. Se você se sente assim, é porque você não entendeu a doutrina básica do Evangelho. Por que as outras doutrinas são difíceis? As pessoas não conseguem compreender a eleição, porque elas não entenderam o básico do Evangelho. O que aconteceu na cruz. Você não se despertou, não se levantou, não olhou o seu novo marido, não entendeu que você está aliançado com ele, que ele é o cabeça e você é o corpo. Você não o viu sorrir para você, apesar do que você é. Como cristão, nós não temos direito de nos sentir acabrunhados, melancólicos, infelizes. Nós nos regozijamos, há um ó em nós, há uma maravilha. O cristão não tem direito a ter medo da morte e do juízo. Se você está morto para a lei, que direito você tem de temer a morte? Ou o juízo? O juízo é o que a lei vai fazer. Porque nós temos que temer o juízo, nós devemos começar a nos sentir como aquele homem de Deus falou, os terrores da lei. E de Deus o terror não pode fazer-me, nem pôr em mim culpa. Mas não podem. Você pode dizer, que temeridade, pastor. Não é temeridade, isso é fé no Evangelho. É a aceitação daquilo que a Bíblia diz. É crer em Deus em vez de crer no diabo. É crer em Deus em vez de crer nos meus sentimentos. Não é por causa de algo que eu fiz, mas é por causa daquilo que Cristo fez. É por causa da minha relação com Ele. Eu sou a esposa dEle. Ele é o meu marido. É por causa disso. Essa é a relação. Aí estão algumas coisas negativas. Quando o homem que está em Cristo peca, ele está sendo desleal ao seu marido. Seu novo marido, ele não está voltando para uma relação com o antigo marido, ele morreu. É como uma viúva que casou de novo, e quando erra, achar que está errando contra o marido, está morto. Não pode. Morreu para aquele marido. É isso, para que sejais de outro. Vocês morreram para ali, para que vocês sejam maridos, esposa de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos. Essas são as consequências negativas, sabe disso? E agora algumas positivas. Nosso tempo acabou. Mas isso que nós temos para dizer, finalizando, são as coisas mais magníficas que o ouvido humano já ouviu. É a base da santidade, da obediência, do ódio ao pecado, do amor a Deus, do ó que o apóstolo Paulo tem. É a coisa mais maravilhosa. Qual é a natureza dessa união que nós temos com Cristo? Essa união real, completa. É a que Paulo descreve em Efésios, capítulo 5, verso 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Mas principalmente no versículo 29, que ele diz,
Nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor, a igreja, porque somos membros do seu corpo. O casamento foi feito por Deus para expressar isso, essa verdade. No céu, as pessoas pensam que o casamento foi feito porque sem o casamento nós não seríamos felizes. No céu ninguém mais vai se casar. Se o casamento fosse a raiz da felicidade eterna, então acabou a felicidade eterna quando o cara morresse. O casamento tem um propósito. E quando essa vida terminar, o seu propósito acabou. Era nos colocar debaixo dessa verdade. Então Paulo diz: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Esse é o mistério, esse é o grande mistério. E você pode perguntar: em que sentido eu me relaciono com Cristo? Você está casado com Ele, um só corpo, uma coisa só, inseparável como um corpo é. Somos uma carne. Essa é a resposta do apóstolo. Alguém pergunta assim: mas como é que pode eu ser um só, eu e Cristo, um com Ele? Paulo diz: grande é este mistério. Se ele responde assim, eu vou responder a vocês da mesma maneira, não é? Ele diz: eu falo isso da igreja com Cristo. Grande é esse mistério. Há uma união que o casamento na terra simboliza. Esse era o mistério. Se é mistério para Paulo, é mistério para mim. Mas no entanto é a verdade, uma carne. Ou seja, é isso que faz um casamento. Há esta unidade vital, como há num corpo, que não pode mais ser separado. Nisso consiste, ele diz, uma carne, membro do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Não existe mais uma relação mais íntima do que essa, de Cristo e da igreja. E é isso que o casamento simboliza, para nossa vergonha, que nós não vivemos à luz dessas coisas. Que vergonha para nós, que nós não nos vivemos perpetuamente nos regozijando por esse mistério que nos fez um com Cristo, e temos uma vergonha para nós, os nossos queixumes, nossas lamúrias, as pessoas que se reúnem porque estão precisando de comprar um carro, se sentir melhor. Nós somos uma carne, não é? Entre aspas, com o Filho de Deus. É isso. A segunda coisa acerca dessa união é que nós devemos estar inteiramente sujeitos a Ele. Ele é o cabeça. A obediência, a santidade, a base dela não está nem a ver com a lei, nem a condenação da lei. Não, não. Ele é o nosso marido. Ele é o cabeça. Nós nos submetemos. Nós não somos mais controlados pela lei, pelo outro marido. A lei determinava tudo sobre nós. Ela nos condenava e nos matava. A nossa posição agora é que nós estamos sujeitos a Cristo. Ele é o nosso Senhor. A liberdade cristã não é a liberdade da independência, é uma troca de senhores. Então Paulo diz: olha, entendam, diga, você é a esposa do Senhor Jesus Cristo. Assuma essa posição. Se sujeite a Ele em obediência. É assim que você dá frutos para Deus. É assim que a vida de santidade avança. Porque não estás mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não tem mais domínio sobre vocês. É essa relação, é a percepção da nossa relação com Cristo. É isso que o casamento simboliza. O homem deixou seu pai e sua mãe e se uniu. A mulher deixou seu pai e sua mãe e se uniu a este homem. E o homem é a mesma coisa. E todo o seu pensamento agora é novo. Formou essa nova família. Paulo está dizendo: uma mulher que se casa pela segunda vez porque seu marido morreu, é o que ele diz, esquece o primeiro marido, a fim de se tornar fiel ao segundo. Ninguém pode ser fiel a dois maridos. Não deve mais pensar como pensava antes. Nem deve pensar que a cada tropeço você volta a ser marido daquele que está morto. Não. Isso nos leva então à terceira coisa positiva. E o apóstolo Paulo deu-se muito trabalho até chegar aqui. E os irmãos me dêem mais 5 minutos para não perder o trabalho do apóstolo Paulo. Não é? Muitas pessoas não conseguem entender esse básico do Evangelho. Então Paulo diz: não sabeis vós, irmãos, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive? Nada pode terminar o domínio da lei sobre o homem, a não ser a morte. Todo o tempo que ele vive, a lei está sobre ele. Então ele deixa claro assim:
A mulher está sujeita ao seu marido enquanto ele viver. Está ali ligada pela lei. Porém, morto o marido, está livre da lei, do marido. Nada senão a morte põe fim a isso. É por isso que o casamento é até que a morte os separe. Nada põe fim a isso. Como eu disse, aquela cláusula de exceção, por uma única razão, Jesus deixa claro que é por causa da dureza do homem. Mas é óbvio que aquela cláusula de exceção não mostra tão perfeitamente o que o casamento deve mostrar. E o motivo pelo qual ele foi feito. Paulo diz, por todo o tempo que o homem viver, está preso pela lei ao seu marido, a mulher e o homem. Essa é a sua ilustração. E agora, olha que coisa maravilhosa, vocês estão casados com Cristo, estão presos com Ele para sempre. O primeiro marido morreu, vocês casaram, e agora estão ligados a Ele. Por quanto tempo eu estou ligado a Cristo? Alguém diz, até eu pecar, cair em pecado, meu pecado me tiraria dessa relação para casar novamente, casar, cair, isso aí é Richard Burton e Elizabeth Taylor. Eles casaram 20 vezes com eles mesmos. Isso é um completo absurdo. Não, Paulo está dizendo, sabe? Entenda, a sua relação com a lei acabou se você está em Cristo. Se você é uma nova criatura, você está casado com Cristo. E você vai ficar casado com Ele até que alguém morra, ou você ou Ele. Porque a sua morte, você teve que morrer para poder pertencer a outro marido que era Cristo. Então o apóstolo diz no capítulo 6, versículo 9, sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte não mais tem domínio sobre ele. Ou seja, o teu marido é imortal. Só a morte separa alguém do seu marido, mas ele está dizendo, o seu marido não morre mais. A morte não tem mais domínio sobre ele não pode morrer, aí está o seu marido. Você está ligado a ele, a esse marido imortal. Grande é esse mistério, uma só carne. Mas aí o apóstolo Paulo nos lembra outra coisa, que você também não pode mais morrer. Ele diz assim, por exemplo, em 1 Coríntios 15, 56, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Você não está mais debaixo da lei. A lei exige a morte, e você morreu. A lei exige a punição, e você... Então você não pode mais morrer, porque o aguilhão é o pecado, e o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas você não está mais debaixo da lei. Você está casado com outro. Seu marido não pode morrer, porque ele é a morte da morte. Ele é a destruição do inferno. E a esposa não pode mais morrer. Então o casamento é indissolúvel. A esposa não pode morrer mais. O marido não pode morrer nunca mais. Eles estão juntos para sempre. Só a morte podia separar, mas eles são imortais. É isso que produziu o no apóstolo Paulo. Essa é a base da santificação, esta nova relação. Isso é maravilhoso. A lei é um poder majestoso e tremendo. Nada senão a morte põe o fim às suas proclamações. Nada senão o inferno porá fim. Está lá, acabou, está lá. A lei fez tudo o que ela devia fazer com o homem, mas conosco ela já fez. Estamos casados com Cristo para sempre. O casamento é indissolúvel. Só a morte podia quebrá-lo, mas o nosso marido é eterno. E ele nos deu a vida eterna. Grande é o mistério, então, da união de Cristo com a igreja. E é no fim do capítulo 7, depois de explicar isso, que ele chega no 8 e diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nunca se permita de novo entrar debaixo da lei. Você tem a relação com o seu... Você peca contra o seu novo marido. Você deve se submeter a ele. Você é a igreja. A base da santificação é Cristo. É o seu marido. Não é a lei. Não é os trovões da lei. Não que Deus deixou a lei para lá. Não, a lei foi até o fim. Fez tudo que podia. Então é por isso que no versículo final, já do 8, Paulo diz: porque eu estou bem certo. Porque o casamento é indissolúvel. Só a morte podia separar Cristo da igreja. Não é? Como é o casamento. Então, Paulo diz, depois de explicar o que o evangelho é: porque eu estou certo de que nem a morte,
nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá o quê? Nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Amém, queridos? Isso é o Evangelho. Não é só perdão. Nada mais pode, estamos casados eternamente. É por isso que aquele que começa a boa obra vai terminar. É por isso que ele é poderoso de Judas para nos apresentar santo e gloriosa como uma noiva imaculada diante de Deus. Ele nunca vai nos abandonar. Nós pertencemos a Ele para sempre. Ele disse ao Pai orando: Pai, aqueles que Tu me deste eu amei até o fim. Um me trai, o resto fugiu, mas eu os amei. Todo aquele que o Pai me deu virá a mim, e eu o ressuscitarei no último dia. É a minha esposa, pertencemos a Ele, a lei fez tudo o que podia. Então agora eu amo tanto a esse Deus, meu marido, não é? Nenhum poder, a vida, a morte, a terra, o inferno, os anjos, nada pode nos separar. Essa é a união. Essa é a base da santidade, porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nunca mais eu estou debaixo da lei. Nunca mais ela pode apontar o dedo e me condenar de novo. Isso é o Evangelho. Pois o pecado não nos dominará, porque vocês estão debaixo da lei, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Em Romanos 8:31, e aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é o Evangelho. Não é só, olha, uma chance de perdão. O Evangelho, ele produz em nossos corações um ó. E vocês morreram para a lei, para dar frutos para Deus, para serem tudo o que devem ser em Cristo, santos e imaculados. Essa é a base da santidade, a lei. Nunca mais vocês estão mortos para a lei. Essa é a boa nova de grande alegria que produz o ó do Evangelho e que nos dá segurança e paz para vivermos para Deus. Quando nós fraquejamos ou fracassamos, nós não voltamos para a lei porque estamos mortos. A lei está morta para nós, nós estamos mortos. A nossa obediência e a nossa vida de santidade flui da relação com o novo marido, Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Vamos ficar de pé, vamos orar. Esse é o caminho para a santidade, para a santidade. Esse é o Evangelho, é isso que produz um ó em nossos corações. O Evangelho que diz que para só no perdão, numa nova chance, é um falso Evangelho.